em nova decisão proferida que agora, neste exato momento, Cássio Nunes Marques acabou com os planos de Lula da Silva. E essa é uma bomba que devastou o PT e a esquerda, que agora, neste exato momento, eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia. Tem também, gente, tá? O Eduardo Bolsonaro, que acabou de explodir uma bomba sobre impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e uma reviravolta dentro do STF. Eduardo Bolsonaro acabou de explodir uma bomba sobre impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e ele falou sobre uma reviravolta dentro do STF que vocês vão ficar de queixo caído, gente, tá? Vou também trazer aqui nesse vídeo, gente, tá? Ministro do Lula, ministro homem de confiança do Lula, acabou de ser convocado. Atenção, atenção, ministro do Lula, um dos ministros de mais confiança do Lula, acabou de ser convocado, e a informação que a gente tem é que o Lula não gostou nada dessa informação que acabou de ser confirmada aqui há poucos instantes. Tem também nesse boletim, gente, tá? A jogada de mestre de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro acabou de ter aqui uma tacada de mestre que deixou o Lula desesperado. Tacada de mestre de Flávio Bolsonaro que gerou pânico e desespero na esquerda, deixou o Lula desesperado. Faz questão de trazer esta bomba nos mínimos detalhes. Vamos falar também aqui nesse boletim, gente, tá? Da tal foto, né? Que tomou conta das manchetes nesse dia de hoje. A tal foto do Flávio Bolsonaro ao lado do sicário, né, do capanga do Daniel Vorcaro. Será que era mesmo Flávio Bolsonaro ao lado do capanga, do sicário do Vorcaro, aquele que tirou a vida lá dentro da prisão? Pois bem, gente, tá? Saiu aqui agora uma nova foto, uma nova imagem sobre essa foto que foi divulgada pelo ICL, tá? Foi o ICL que divulgou essa imagem do Flávio Bolsonaro. Agora, saiu uma outra foto, uma outra imagem sobre a imagem do Flávio Bolsonaro. E nessa nova foto não é o Flávio Bolsonaro que está lá. Será que estão armando para cima do Flávio Bolsonaro? Eu vou trazer aqui as duas imagens, vocês vão verificar com seus próprios olhos, e vou trazer também o Flávio Bolsonaro, que acabou de se pronunciar sobre essa imagem, na suposta imagem dele ao lado do sicário, do capanga do Daniel Vorcaro, que ele disse, a explicação dele, eu vou trazer aqui nesse boletim para vocês. E por fim, gente, tá? Eu tenho uma surpresa para todos vocês que estão do outro lado me assistindo aqui nesse momento. Todos vocês. Eu tenho uma surpresa para todos vocês que estão do outro lado me assistindo. Vai estar aqui nesse boletim, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar e muito. Gente, tudo isso e muito mais, como vocês já sabem como é que funciona, vai estar aqui nesse boletim a partir de agora. Não esqueçam, eu tô vendo que tem muita gente que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não é inscrito aqui no nosso canal. Então se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações, o gatilho da decisão de Moraes que pode beneficiar Flávio Bolsonaro. Então, decisão do ministro Alexandre de Moraes está sendo considerado o maior tiro no pé do ministro Moraes. Tá aqui, ó. No programa A Última Análise dessa terça-feira, os convidados falaram a respeito do possível efeito reverso que a decisão do ministro, né, Alexandre de Moraes pode ter causado, depois de censurar uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, supostamente por descumprimento de medidas judiciais. A percepção popular de perseguição política ficou mais clara. Assim, quem pode se beneficiar é o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Moraes errou a mão e cometeu o erro que um tirano comete quando está excessivamente confiante. É um equívoco que pode ser fatal, pois foi feito às vésperas da campanha eleitoral e que pegou muito mal para ele, avalia o colunista da Gazeta do Povo, Paulo Antônio Briguete. Então, o Paulo Antônio disse que esse foi o maior tiro no pé que um tirano poderia cometer. E foi quem? O Alexandre de Moraes, quem cometeu esse erro gravíssimo.
Ainda ficou mais escancarado o tratamento diverso que foi dado ao ex-presidente Lula, quando estava preso em Curitiba. Lula recebeu centenas de visitas nos primeiros 6 meses da prisão, coordenou sua campanha de dentro da cela, deu entrevistas, distribuiu dezenas de cartas e mensagens. Ou seja, a mensagem para o brasileiro é de que há algo muito estranho, pois circula na memória popular o que aconteceu com o petista, com o Lula na cadeia, mandando recado para seus assessores, coordenando a candidatura do Fernando Haddad. Lembra o professor da FGV, Daniel Vargas. Ou seja, os especialistas esfregando na cara do Alexandre de Moraes que, na verdade, ao tentar prejudicar o Flávio, ele foi o maior cabo eleitoral do Flávio Bolsonaro. Deu um tiro no pé e essa decisão pode beneficiar Flávio Bolsonaro. Claro que a gente vai ver isso, vai ter essa percepção concreta nas próximas pesquisas que serão divulgadas aí nos próximos dias. Vamos lá, porque agora a notícia ruim aqui para o Lula, gente, tá? Oposição pede investigação contra Mauro Vieira, a PGR, após falta em comissão. O Mauro Vieira, gente, ele foi convocado para ir ao Congresso Nacional, uma comissão, dar vários esclarecimentos, se explicar, né? Dar vários esclarecimentos, dentre eles a questão dele ter, né, divulgado aquela nota falando que os Estados Unidos poderiam invadir, a ação militar dos Estados Unidos do Brasil pode acontecer. E o próprio Lula, né, criticou, detonou aquela nota do Itamaraty, do Mauro Vieira. A imprensa massacrou Mauro Vieira. E, claro, além de outras várias explicações, não só essa. E o que é que o Mauro Vieira fez? Ele não apareceu. Ele não foi convidado, ele foi convocado. Quem é convocado, gente, tá? Tem que comparecer, tem que dar explicações ao povo brasileiro, né? Que é representado através aqui, ó, dos parlamentares. Ele não foi. E o Marcel Van Hatten acabou de ler que há poucos instantes na comissão, e ele acabou de pedir investigação contra o Mauro Vieira após falta em comissão. Vai ter que ser investigado. Por que não quis comparecer para dar todas as explicações? A chapa esquentou para cima do homem. Gente, eu disse para vocês que o Lula estava desesperado com aquelas pautas bombas que o Davi Alcolumbre colocou para votação, né? O Lula tá muito preocupado com todas. O Lula quebrou o Brasil. O Lula tá sem dinheiro. E o dinheiro que tem, que tá sendo arrecadado aí, ele quer usar para torrar com viagens dele, da Janja, levar lá, tipo, igual lá no Japão. Acho que foi no Japão, na China, não sei, levou 100 companheiros junto com ele na viagem, né? Tudo pago com o nosso dinheiro. Então o Lula, ele quer dinheiro para tal coisa, mas para outra coisa não. Agora as pautas bombas foram aprovadas. E aí? Agora entrou o desespero. Ministro da Fazenda e Alcolumbre se reúnem depois de derrota do Lula recente agora no Congresso Nacional. Desespero, ó, toque, 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 bateu na porta do Lula. Um dia depois da aprovação da proposta de emenda à Constituição que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, o ministro da Fazenda, Dario, né, Duriga, se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, e o representante do governo Lula manifestou preocupação com os efeitos fiscais da medida. Ou seja, está preocupado que o governo Lula vai ter que desembolsar muito dinheiro. E o Lula não tem. O Lula quebrou o Brasil. O Lula destruiu a economia do Brasil. Como que o Lula vai ter dinheiro para pagar esse gasto extra? Aí entrou o desespero, gente. Agora tá lá, desesperado. Gente, a chapa esquentou pro Lula. Gente, vamos falar agora sobre a foto, né? A suposta foto do Flávio Bolsonaro ao lado do sicário capanga do Daniel Vorcaro. Muita gente aí já postou essa imagem. Uns falam que é foto montada, outros dizem que não, a foto é original sim, outros dizem que usaram inteligência artificial, né? O Flávio Bolsonaro acabou de se pronunciar, mas antes deixou eu trazer isso aqui. Vejam só, saiu 2 imagens. ICL, por meio da jornalista Juliana Dalpiva, divulgou uma suposta foto de 2022 que mostraria Flávio Bolsonaro ao lado de um homem apontado pela PF como sicário ligado a Daniel Vorcaro. Tá até aqui, ó. Qual a verdadeira?
acho que é da direita. Então, gente, tá saindo aí algumas imagens, ó, aqui é a imagem divulgada pelo ICL, onde supostamente estaria o Flávio ao lado do Sicário. Lá do outro lado, no lugar do Flávio, já aparece uma outra... Parece que uma outra pessoa, né? Não parece o Flávio Bolsonaro lá do outro lado. Parece, gente? Coloca aqui embaixo aqui a opinião de vocês. Gente, será que estão tentando armar para cima do Flávio Bolsonaro? Será que essa foto aqui realmente é verdadeira? Vamos ver aqui. Inclusive saiu aqui na CNN, tá aqui, ó. Flávio nega conhecer Sicário após foto com o aliado de Vocaro. Após foto aí com o Sicário. Inclusive, deixa eu trazer aqui o vídeo bem rapidinho, que é esse aqui que tá na sua tela, gente, ó. Flávio Bolsonaro deu a sua justificativa. Ó, Flávio Bolsonaro diz que não sabe se a foto com Sicário é real e afirma que, se não for, é uma das várias que tira todos os dias, né? Então ele tá aqui, gente, se explicando. Vejam só o que ele acabou de dizer sobre essa foto que tomou conta das redes sociais hoje. Vejam só. Pessoal, alguns blogs de esquerda estão dizendo que tem uma foto minha aí com um tal de Sicário. Bom, eu não sei se é verdade. Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias, porque, graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede para tirar foto, tem um carinho enorme pela gente, manda mensagem de confiança, a gente precisa resgatar o Brasil. Então, graças a Deus, eu sou muito bem recebido por onde eu passo, tiro foto com todo mundo que me pede. Eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que está tirando foto comigo, né? Diferente do Lula, que quando recebe dentro do Palácio do Planalto a Deolane, que é acusada de lavar dinheiro pro PCC, ainda chama ele de papai, é bem diferente. Então, gente, tranquilo, bola pra frente. Eu sei que a gente tá incomodando e que a gente vai livrar o Brasil das mãos sujas do PT esse ano. Vem comigo, abraço pra todo mundo, fique com Deus. Nossa, Deus, ainda deu um soco no estômago do Lula, né, gente? Pegou lá. Aquela do Lula não é inteligência artificial, aquela ali é verdadeira, viu? É, a Deolane Bezerra fazendo o L, chamando o Lula de o papai que ela nunca teve, tá? Ela disse que quando viu o Lula pela primeira vez, era como se ela tivesse visto Jesus Cristo. E lá no podcast, ela disse que gosta de bandido. Eu gosto de bandido. Não preciso nem dizer mais nada, né, gente? Tá aqui o ICL, claro, que postou essa foto para queimar a imagem do Flávio Bolsonaro, prontamente, como sempre. Logo em seguida ele vem se explicar da sua justificativa. Se for parar para pensar, gente, quantas fotos o Flávio Bolsonaro não deve tirar por dia, né? Por ser filho do Bolsonaro, agora então por ser candidato à presidência. Já pensou? Toda vez ele tem que parar, não, me dá seu RG aí passa para a equipe dele, vê se esse cara aqui está sendo investigado pela justiça. Não faz o menor sentido isso, né, gente? Tá? São centenas e milhares de fotos que ele tira sempre. Como é que vai ficar fiscalizando a vida de cada um que tira para tirar foto, né? Tá aí, gente. Na opinião de vocês, o que é que vocês acham? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês, tá? E agora, gente, decisão de Cássio Nunes Marques, que acaba com os planos de Lula da Silva. Sabe aqueles institutos de pesquisas que ficam assim, Lula da Silva 45% e Flávio Bolsonaro 35%. Essa nova decisão aqui do Nunes Marques pode inibir, fazer com que esses institutos de pesquisa parem de, talvez, deturpar a situação. Porque, gente, o que tem de instituto de pesquisa que erra feio o resultado lá no dia da eleição não está escrito nesse gibi, gente. Parece que é propósito, né? São pouquíssimos aquele instituto de pesquisa que realmente acerta ali, ó, quase 100%. A grande maioria... Eu me lembro, gente, que na época do Bolsonaro, em 2022, dava diferença de 10 pontos. Chegou a dar diferença de 18 pontos contra o Haddad. Gente, na época do Bolsonaro, teve instituto de pesquisa que chegou a dar 18 pontos do Haddad na frente do Bolsonaro. Pra vocês terem noção do ridículo que é esses institutos de pesquisa. Assim, pro Lula, pro Haddad, isso é maravilhoso, né?
disparado Lula da Silva. Isso acaba induzindo alguns eleitores a votar, tipo assim, já que o Lula vai ganhar mesmo, deixa eu votar no Lula. Só que agora, com essa decisão do Cássio Nunes Marques, talvez alguns institutos tentem a diminuir um pouquinho, ou disfarcem pelo menos um pouquinho. Tá aqui a nova decisão do Cássio Nunes Marques, vejam só. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, apresentou então ontem uma proposta para criar o selo Acurácia Eleitoral. A iniciativa pretende reconhecer os institutos de pesquisa cujas estimativas apresentem maior proximidade com os resultados oficiais das eleições. Vocês sabem, Nunes Marques deu aquela liminar, né, suspendendo a pesquisa do Atlas Intel. Ele vieram com a desculpa assim, não, mas o vídeo é só divulgado depois do questionário, não interfere nas respostas. Interfere na propaganda, né, que a pesquisa passa a ter. TSE propõe selo para avaliar precisão. Coloca a matéria na tela. Deixa eu ler direitinho esse negócio aí. Coloca, por favor, a matéria na tela. TSE propondo, então, um selo para avaliar precisão de pesquisas eleitorais. Explode na tela, vamos ler junto. Vamos lá, vamos ler junto aqui, ó. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, apresentou então ontem uma proposta para criar o selo Acurácia Eleitoral. Iniciativa que pretende reconhecer os institutos de pesquisa cujas estimativas apresentem maior proximidade com os resultados oficiais das eleições. A proposta foi debatida em reunião com representantes de empresas do setor e permanecerá aberta para sugestões até a próxima sexta-feira agora. Vocês sabem, Nunes Marques deu aquela liminar, né, suspendendo a pesquisa do Atlas Intel, que fazia aquela proposta esdrúxula, né, de colocar um vídeo ali, perguntando o que você acha desse áudio aqui, era um áudio transformado em vídeo. O que você acha desse áudio aqui do Flávio Bolsonaro conversando com o Daniel Vorcaro? Quer dizer, uma coisa absolutamente propagandística, né? O objetivo ali não era nem... Eles vieram com a desculpa assim, não, mas o vídeo é só divulgado depois do questionário, não interfere nas respostas, interfere na propaganda, né, que a pesquisa passa a ter. Não só a visibilidade com a repercussão de uma notícia dessa, mas o uso justamente do resultado, que não tem como ser positivo, o resultado disso de uso como propaganda eleitoral, inclusive podendo ser utilizado pela campanha, no caso aqui do Lula, para sacanear a campanha do Flávio Bolsonaro. Né? Aí depois, era para fazer a mesma coisa com o Lula, fez ali, tentou fazer. Lembra, a gente discuti com o Andrei Roman, que é o CEO do Atlas, publicamente falei pra ele, falei assim, e aí, como é que vai ser? Ele falou, não, que a denúncia foi minha, né? A denúncia foi minha. E aí, ele ficou chateado. Ele falou assim, não, faça aí as perguntas que você quer sobre o Lula, que a gente coloca no próximo. Eu até fiz, né? Mas nunca vai ser a mesma coisa. Né? Você tem que começar a colocar, vamos lá, vamos pegar o vídeo, o áudio do traficante falando que tinha um diálogo cabuloso com o PT, né? Vamos começar a pegar aquilo que realmente constrange, aquilo que cola, né? Vamos pegar o vídeo do Lula com o Maduro, vamos fazer. Assim, vai virar guerra campal, sinto muito, essa é a minha opinião, mas eu quero saber a opinião de quem faz pesquisa. Murilo Hidalgo, selo de acurácia. Ou seja, gente, tá? Basicamente o Cássio Nunes Marques, que acabou de tomar essa decisão, assim, que chocou Brasília, tá? Essa decisão dele. O que ele tá querendo? Qual que é o recado que o Cássio Nunes Marques está querendo mandar para esses institutos de pesquisa? Olha, eu sou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu, Cássio Nunes Marques, sou o atual presidente do TSE e eu estou de olho em vocês. Eu estou de olho em todos os institutos de pesquisas do Brasil. É um claro recado do Nunes Marques para esses institutos de pesquisa, por exemplo, como esse aqui, Atlas Intel, que tentou subjugar ali a opinião do eleitor quando estava sendo questionado. Por exemplo, só um exemplo aqui que ele deu. E eu me lembro muito bem que o Cássio Nunes Marques deu o parecer favorável ao Flávio Bolsonaro, que pediu para derrubar aquela pesquisa fajuta da Atlas Intel. Então, assim, gente, Cássio Nunes Marques, uma jogada de mestre, tá aqui, ó. E vou fazer mais, além de estar de olho nos institutos de pesquisa, vamos dar prêmios. Sabe aquele instituto de pesquisa que mais se aproximar do resultado lá no dia da eleição? Vai levar um prêmio do TSE. Gente, aqueles institutos que divulga aí pesquisa, que beneficia Lula. A casa caiu. Cássio Nunes Marques, tá de olho em vocês, hein? Tá de olho. Eu acho que o Lula não deve ter gostado nada dessa decisão do Cássio Nunes Marques. O que é que vocês acham, gente? E eu disse para vocês que no final do vídeo eu tinha uma surpresa para todos vocês e eu disse que vocês iam gostar, né? E aí, gente, vocês gostaram ou não gostaram dessa notícia? Michele Bolsonaro sinaliza a aliados que vai ser candidata ao Senado Federal. Que notícia boa, gente, tá? É uma vaga garantida, gente. Oh, meu Deus do céu. Que Deus ilumine a cabeça da Michele para que ela não desista do povo brasileiro, tá?
Sei que o fardo que ela está carregando é muito grande, mas não tem aquele ditado? Deus nunca dá um fardo pra gente maior do que aquilo que a gente consegue carregar. Vocês já viram esse ditado? Aqui em Minas Gerais a gente tem esse ditado. Deus nunca dá para nós um fardo maior do que aquele que a gente consegue carregar. É um fardo pesado que ela está carregando? Tá, essa mulher está sendo massacrada. Não só pela esquerda, mas por uma ala aí da direita também. Ela está sofrendo muito, sendo duramente atacada pelos dois lados. Mas também tem quem ame a Michelle Bolsonaro. Quem admira a Michelle Bolsonaro. E é esse grupo de pessoas que querem ela numa cadeira do Senado Federal, lutando junto com o Bolsonaro para mudar o destino do Brasil. Vocês se lembram da frase do Bolsonaro naquela manifestação? Me deem 50% do Congresso Nacional que eu mudo o destino do Brasil. E parece que a Michelle vai fazer parte desse plano, porque, ao que tudo indica, Michelle sinaliza aliados que vai sim ser candidata ao Senado Federal. Para desespero da esquerda, do PT e do Lula, uma vaga já está garantida para Michelle Bolsonaro. Eu disse ou não disse que vocês iam gostar dessa surpresa, gente? Que surpresa maravilhosa, gente, tá? Michelle Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro acabou de explodir uma bomba sobre impeachment do Moraes e falou sobre uma reviravolta dentro do STF. É um dos vídeos mais importantes que vocês vão assistir nesse dia de hoje. Mas para entender o que está acontecendo, você tem que assistir até o finalzinho desse vídeo. Vejam só. Você já imaginou, Flávio? Olha só, impeachment do Moraes. O Flávio já entra indicando a vaga que o Messias foi rejeitado. Aí depois a gente tem na ordem ali para aposentar nos próximos 4 anos Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. São 5. Se você somar com já indicados por Bolsonaro, André Mendonça e Cássio Nunes, está resolvido o problema. Ou seja, a corte ela vai ter uma composição muito mais balanceada para você conseguir realmente ter um Supremo Tribunal Federal que se preocupe em ser um guardião da Constituição, né? E não um interventor em absolutamente de tudo que existe, né, no Brasil. Eu vi uma fala sua ontem, Eduardo. Eu queria saber se tem alguma atualização, né? Você postou no X ontem a possibilidade, né, de restabelecer a Magnitsky ao Moraes. Como é que está essa discussão aí envolvendo essa possibilidade? Tanta gente pede hoje, inclusive ontem voltou muito a pauta nessa situação do Alexandre de Moraes. Como é que está a situação aí nos Estados Unidos? Sabe dizer uma coisa desse tipo? A vedação da lei, do retorno da lei Magnitsky, ela já começa a circular nos corredores, tanto da Casa Branca quanto do Departamento de Estado. Tá? É um assunto recorrente. Ganhou mais força depois da minha condenação. Por quê? Porque quando eu sou condenado a 4 anos e 2 meses de prisão no Brasil, mais a 8 anos de inelegibilidade, isso daí ocorre com fundamento da sanção do presidente Trump. Então Trump ele lançou mão de uma lei americana, que é a lei Magnitsky, sancionou o Moraes, só que quem foi condenado por tabela fui eu. Então isso daí é uma ofensa aqui aos americanos. É uma ofensa ao Congresso americano que aprovou a lei. Vale lembrar a lei que foi aprovada ainda em 2012, durante o período Obama, depois foi estendida em 2016, né, muito capitaneada pelo deputado Chris Smith, que é um parceiro nosso no Congresso Nacional. E depois agora vem essa questão da proibição do Flávio em falar com o Alexandre de Moraes, com fundamento dessa divulgação da carta do Jair Bolsonaro. Algo totalmente infundado, inesperado e que entra dentro daquilo que o americano entende como complexo industrial de censura. Então, Moraes ele está cruzando a linha sucessivas vezes. Parece até que ele deseja, né, o retorno da Magnitsky. Eu sei que ele não deseja, tá? Porque ele teve muito problema junto à sua esposa. Você imagina você chegar em casa e falar... Você imagina você chegar em casa, meu amigo, se coloca no lugar do Moraes. Vamos lá, eu sei que é difícil, né? O Moraes é um cara careca, parece até um desenho animado feito para ser um vilão de um filme. Mas coloca no lugar do sujeito lá. Você chega em casa, a tua mulher está com contratos ali que... O Moraes, eu acho que ele já deve ser bilionário, tá? Para você bem entender. O dinheiro dele é espalhado pelo mundo, né? Sofisticado do jeito que é, esses trambiqueiros. Aí você chega em casa e a tua mulher fala, meu amor, eu tô vendo aí na notícia na imprensa que, poxa, tem uma tal de Magnitsky que podem cancelar o nosso cartão de crédito. E é coisa dos Estados Unidos, vai dar ruim no mundo inteiro. Que negócio é esse? Você já imaginou você chegar em casa e ter um problema desse? Né? Tu é bilionário e a tua mulher não pode passar o cartão de crédito? Então, há um real possibilidade de retorno da Magnitsky. Mas só que para isso ocorrer, como foi ela suspendida através de uma decisão do presidente, ela só retorna com uma decisão do presidente. E é uma dificuldade muito grande você disputar a atenção do Trump. E lembrando que a Magnitsky, ela roda, a sanção ela é executada dentro do Tesouro Americano, de um escritório chamado OFAC. É como se fosse
um departamento dentro do Ministério da Economia. Ou seja, é um serviço público, é burocrático, tem um by the book, tem um passo a passo. Mas, em que pese lento, existe sim uma possibilidade de retorno. E se o Trump falar que tem que voltar, filho, aí a máquina pública inteira se move para rapidinho fazer valer a sanção de novo. E aí, ao meu ver, né, Eduardo, até para, se vamos supor, futuramente uma saída de novo do Moraes dessa Magnitsky, fica cada vez mais difícil, né? Fica cada vez mais difícil, se ela for restabelecida, tirá-lo, né? Claro que depende aí do presidente Trump, mas eu imagino que fica muito mais difícil, né, de tentar alguma situação que possa livrar o Moraes da Magnitsky. Eduardo, também toquei com o Carlos Sobrinho. Eles contam com a não reeleição do Trump. Eles apostam que vai vir alguém de radical de esquerda depois. Mas é uma aposta muito, muito complicada, né? Porque, enfim, o Trump ele já prepara aí 2 grandes nomes, ele prepara não, né? Existem nos Estados Unidos 2 grandes nomes, que é o J.D. Vance, que é o vice-presidente, o secretário de Estado Marco Rubio, que são as pessoas que são cotadas aqui pela imprensa ou nas redes sociais, no público mais à direita, para suceder o Trump. Então, são 2 nomes fortes, enquanto que os democratas têm que trabalhar um nome. Até agora, aqui nos Estados Unidos, o nome que se mais ventila à esquerda é o do governador da Califórnia, que, convenhamos, não tem sido uma grande performance. A Califórnia tem, onde rolam esses vídeos normalmente, né, de gente entrando, furtando a loja inteira e saindo sem problema nenhum, é onde teve grandes incêndios e faltou água no corpo de bombeiros, porque muitas das vezes os reservatórios de águas foram esvaziados devido a devaneios ambientalistas. Não, tem que esvaziar aqui esse reservatório de água porque morreu aqui afogado um sapinho cururu da cor vermelha. Enfim, essas doideiras aí. É onde ocorre essa maluquice de show de trans dentro de escola, não só na Califórnia, mas é mais lá, porque lá em São Francisco é o epicentro dessas ideologias, é onde o pessoal está todo saindo do Vale do Silício, como Elon Musk está se mudando aqui para o Texas, aqui do lado em Austin, ou mesmo na Flórida. Então, eu acho que o Moraes está apostando, assim, tá um risco altíssimo aí do Moraes retornar a Magnitsky e ficar pelo menos aí algumas boas décadas. Gente, tá aí, hein? Muita coisa pode acontecer a partir de agora, gente, tá? Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o Flávio Bolsonaro ainda pode custar muito caro, gente. Então tá aí, impeachment, a reaplicação da Lei Magnitsky de volta no ministro Alexandre de Moraes. A partir do ano que vem, poderemos, né, ter uma nova reviravolta, né, dentro do STF. Se Flávio Bolsonaro vencer essa eleição, ele poderia colocar ali até 5 ministros, 4 ministros dentro da Suprema Corte. Seria uma reviravolta, assim, sem precedentes, né, gente? Eu acho que a maior reviravolta do judiciário seria com Flávio Bolsonaro sendo eleito à presidência da República. Ele poderia colocar ali 4, 5 novos ministros. E aí, gente, o céu é o limite. Como explicou aqui o Eduardo Bolsonaro nos mínimos detalhes, né? E agora, gente, deixa eu trazer para vocês a jogada de mestre do Flávio Bolsonaro que deixou o Lula desesperado. Isso aqui, gente. Lula, que sempre se lixou para as mulheres, né? Ele que disse lá no início que ia ser o governo das adversidades. Teve oportunidade, não colocou nenhuma ministra mulher dentro do STF, né? Dispensou várias mulheres, né, que tinham cargos altíssimos dentro do seu governo. O Lula está se lixando para as mulheres, ao contrário de Flávio Bolsonaro. Vejam só o que Flávio Bolsonaro acabou de fazer. Flávio vai ao Flow na quarta e lança plano Brasil por Elas na quinta-feira. Ou seja, o Flávio Bolsonaro vai fazer aquilo que os aliados sempre pediram para o Lula fazer, mas ele nunca fez. Os aliados, o Lula sempre falou, dá atenção para as mulheres, né? Cadê as políticas públicas efetivas para ajudar as mulheres? Tá com 2 vagas no STF, coloca uma ministra mulher, coloca uma ministra. O Lula sempre se lixou para essas coisas. Aí o Flávio Bolsonaro foi lá e teve aí essa grande jogada de mestre para conquistar o voto das mulheres, né, gente? Que ainda estão ali na dúvida. Tá aqui. O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro planeja lançar o plano Brasil por Elas durante uma live nas redes sociais na noite de quinta-feira. A transmissão deve contar com a participação da administradora Daniela Marques. Marques vai estar lá, responsável por coordenar o plano
em um dos nomes cotados, e é um dos nomes cotados para ser vice de Flávio Bolsonaro. Gente, eu apostaria 9 das minhas 10 fichas de que essa ideia foi da Daniela Marques, gente, tá? Daniela Marques, essa mulher, gente, tá? É um case, uma mulher competente, inteligente, ex-presidente da Caixa Econômica Federal no governo Bolsonaro. A estratégia de divulgar em uma live não foi consenso dentro da campanha. Uma parte dos aliados do senador defendia lançar o plano em doses homeopáticas, ou seja, aos poucos, em vez de apresentar o pacote completo. O plano foi elaborado a partir de um encontro realizado por Flávio no último 1º de julho com lideranças femininas e políticas, né, do PL de diversos estados. Tá aí. Um dia antes da transmissão sobre o plano Brasil por Elas, o senador dará uma entrevista ao podcast Flow na noite da quarta-feira. A gravação acontecerá em São Paulo, gente. Então ele vai dar essa entrevista e no dia seguinte ele vai lançar a sua jogada de mestre com a ajuda da nossa queridíssima Daniela Marques, gente, tá? Ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que recentemente eu tenho trazido aqui vários vídeos dela, né, falando sobre o plano de governo do Flávio Bolsonaro. Muita gente pergunta sobre o plano de governo do Flávio. Já começou, gente, tá? E ela já tá trazendo aí alguns planos que eles têm para colocar, para concretizar durante a presidência do Flávio Bolsonaro, se Deus quiser. E ela está sendo cotadíssima para ser a vice-presidente do Brasil. E tá aí, gente, tá? Flávio Bolsonaro abraçando as mulheres. Aquilo que Lula nunca, never fez durante todo o seu governo. Pelo contrário, né? Sempre fez questão de... Quando a Aniele Franco estava lá sendo abusada dentro do governo Lula, ele foi avisado antecipado, quase um mês antecipado. O que ele fez? Nada. Nada. Ficou caladinho. Tipo assim, Janja caladinha. Oh, vai prejudicar meu governo, vai prejudicar, eu vou me reeleger, eu vou fazer campanha. Mas aí o portal de notícias Metrópole explodiu a bomba, não teve outro jeito, o Lula teve que demitir o abusador. Ou seja, né? Preocupação zero com a ministra, com a mulher ministra dele que estava sendo abusada dentro do governo dele. Isso vai custar muito caro para o Lula ainda.